E, Rafael, os nossos deputados estaduais seguem numa direção e na Câmara de Vereadores em Maringá tem vereador fazendo carga na direção contrária. Pois é, mas antes disso, de comentar sobre essas duas questões, eu queria realmente só fazer a comparação, né? O presidente, por exemplo, da Câmara, o Hosokawa, ele poderia também usar a mesma medida quando ele faz com a Cris Lauer, quando ela se manifesta num sentido um pouco mais abrupto, assim como a Ana Lúcia também fez, usar a mesma medida usada para uma, usar para outra, gravar vídeo dizendo que não é para dar os números dos contatos dos vereadores e tudo mais. Eu acredito que essas medidas não é diferente do que a Cris Lauer vem fazendo. Então, se tem uma medida e o peso para uma distoante da outra, isso não é papel do presidente da Câmara. Agora, o seguinte, da Assembleia Legislativa, o Luiz Neto colocou muito bem aqui, né, o posicionamento sobre o passaporte sanitário, né? Se ele realmente fosse algo, um protocolo que fosse forçado, não teria lógica hoje, justamente por conta das nossas vacinações, né? A vacinação em si, ela não inibe, né, de você transmitir o vírus. Então, eu acho que se colocou muito bem o Luiz Neto e eu também estou nesse sentido. Professor Jorge. Não torna obrigatório, né, o passaporte, né? Só que o projeto de lei do Rafael, do Paulo e da Cris, ele diz que também veda a obrigatoriedade do passaporte. Então, eu não estou conseguindo entender onde está esse ponto contrário. Eu estou tendo uma dúvida, porque eu estou com um projeto de lei aqui, um projeto de 5 artigos, né? E o artigo 1º diz, fica vedada a obrigatoriedade da apresentação. Tanto a situação da Alep quanto a situação na Câmara Municipal, visto do mundo global, me parece que são ideológicas. E vou dizer por quê. Quando eu olho o mundo, o que faz o Boris Johnson lá? O Boris Johnson, primeiro-ministro, está dizendo, acabou a segregação, ou acabou o uso de máscaras e as pessoas podem ir para a rua livremente. E aí, claro, a discussão é, no Reino Unido, o premier britânico disse que a partir da semana que vem, ou seja, agora, o governo deixa de recomendar o home office, o trabalho em casa, e o uso de máscaras como medida de combate à pandemia na Inglaterra. E isso tem uma série de consequências à escala global. Então, me parece que ainda, se nós olhamos o mundo e vemos o que está ocorrendo já, e nós estamos com uma vacinação altamente avançada, me parece que estamos fazendo ondas em um copo de água. Vai lá, Pamela Bussolini. Paulo, é lamentável, né, ver uma professora com uma fala tão segregatória, né? Essas pessoas, essa gente, né? Que coisa triste. Eu acho que a nossa Câmara Municipal deveria olhar, sim, para o projeto estadual, que eu acho que é constitucional, não é bolsonarista, né? É constitucional. Respeita o direito de ir e vir, respeita a individualidade de cada um, né? Que é algo intrínseco aí da nossa Constituição. E eu acho que eles estão corretos. Agora, eu concordo que esse negócio de passaporte sanitário é puramente ideológico. Isso porque a gente sabe que a cobrança de passaporte sanitário não vai evitar que os casos deixem de existir. Ou a professora Ana Lúcia pode me garantir que a partir do momento que Maringá começar a cobrar passaporte sanitário, não vai haver casos de Covid em Maringá? Não, porque todos nós estamos vacinados, mais de quase 90% da população vacinada, e, no entanto, a gente não pode nem deixar de usar máscara. Eu conheço algumas pessoas, e infelizmente digo isso, contaminadas com Covid, vacinadas, que não param dentro de casa, porque elas estão vacinadas, elas apresentam a carteirinha, elas entram onde elas quiserem. Então, qual que é o sentido de se exigir passaporte sanitário para evitar contágio? Se tem gente mal intencionada, vacinada, contaminada, rodando por aí, porque tem passaporte sanitário, porque tem carteirinha. Então, para mim, a hipocrisia, a ideologia, eu acho que a gente tem que se pautar na Constituição, né, de 88, que foi feita lá atrás, e sem essa contaminação aí política. Para mim, essas falas segregatórias dela, tristes,
São só o reflexo da politicagem que a gente tem nesse assunto Covid. E no mais, é ano novo, problemas novos. A gente já tem aí uma guerra para lidar, né? Vamos largar o osso e partir para outro. Fernando Tupan, queria saber de você a tua opinião a respeito aí dessa história. Por exemplo, a Comissão de Saúde Pública da Assembleia é contra o passaporte de vacina. Claro, vai passar pelo plenário ainda a votação, mas já é um indicativo forte do que a Assembleia vai decidir, não é não? Olha, Paulo Caetano, mas aqui ninguém sabe o que está acontecendo com o Brasil, porque o STF diz que se você tem um restaurante, você pode decidir se a pessoa precisa ou não o passaporte vacinal, ou se precisa ou não usar máscara, que você que faz as regras. Uma coisa aí, a Universidade de Maringá não quer fazer uma regra absurda, não tem cabimento. Paulo Caetano, a subvariante BA2 da cepa Ômicron, altamente infecciosa. Só que não parece ser mais letal do que a Ômicron original. Então a BA2 é menos letal do que a BA1. Então nós precisamos entender que o número de casos está caindo absurdamente. Acabou a pandemia, não existe mais pandemia. O que nós temos agora é uma endemia. Nós vamos ter que aprender a sobreviver com isso. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que dar mais dinheiro para pesquisas. O governo do mundo inteiro vai ter que aprender a começar a correr atrás disso, que pandemias existem desde a Grécia Antiga. Então vai mudando com o tempo e assim vai. Não adianta a gente ficar, precisa isso. É um jogo ideológico, a esquerda vem batendo na mesma tecla. A gente tomou vacina, 75% da população tomou pelo menos uma dose aqui no Brasil. Sabe, o número é mais alto que no próprio Estados Unidos, por incrível que pareça. Então, lá já se discutiu que a partir de março, na maioria dos estados, não serão necessárias máscaras. Nós temos que pensar nisso. Acabou, chega de máscara. Ontem eu fui no jogo do Atlético e Palmeiras, e a maioria das pessoas, a maioria, uns 60% dentro do estádio não estava usando máscara. Então, a população diz uma coisa e alguns políticos querem dizer outra coisa apenas para aparecer.